Fala pessoal, tudo bem? Sou Fernando Crescêncio, canal O Contexto, e eu vim trazer para vocês o contexto de um assunto crônico hoje na nossa região, no nosso estado e na verdade no país, que é a falta de professores nas escolas. Antes de aprofundarmos no assunto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Se você já teve algum embate nesse tema com algum amigo, algum familiar, na sua casa, na mesa de jantar com a sua família, compartilhe esse vídeo para que essa informação com contexto chegue a todos. Vamos lá? A educação, ela é garantida na Constituição Federal. Artigo 6º da Constituição, ele garante a educação como um direito social, junto à saúde, à segurança. Nos artigos 205, 206, 208, 212, 214, determina as diretrizes de responsabilidades sobre a educação básica no país. É ali que determina que os municípios são responsáveis por creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental, assim como o Estado, responsável pelo ensino médio. E não é de hoje, não é agora em 2022 esse problema. A falta de professores, ela vem de longos anos. De longos anos. E ela foi tentaram solucionar ela em 1993 com a Lei 8.745, uma lei federal que determina somente sobre contrato temporário. E ali essa lei ela abrange todos os cargos públicos, quando havendo necessidade, principalmente em casos de calamidade pública, para contratação temporária de profissionais. E no seu artigo 4º fala sobre a contratação, a admissão de professores substitutos e ou visitantes. Um contrato válido de 1 ano, podendo ser renovado para mais 1 ano, ou seja, total de 2 anos. Essa lei ela é federal, ela abrange apenas as universidades federais, nesse artigo 4º no caso, mas os estados depois criaram suas leis, os municípios também criaram suas leis, para determinar também sobre contrato temporário, as regras, as diretrizes dentro do município, para que o prefeito tenha essa liberdade e essa autonomia para a contratação temporária. Mas o que ocorre? Qual é o problema em que nós nos decaímos? Ao longo dos anos, vários municípios vêm usando essa opção como uma saída, porque eles estouram o seu limite de contratação ou estouram o seu limite de folha de pagamento, de verba, e aí eles recorrem a esse recurso, a essa saída, a essa válvula de escape, que é o contrato temporário. Devido à pandemia, 2020, 2021, aulas presenciais canceladas, todo mundo em casa, os contratos temporários que foram vencendo não foram renovados. E aí entramos em 2022 com um problema crônico. Inúmeros professores que foram contratados de forma temporária já não estão contratados. E dos concursados, cerca de 32% no estado de São Paulo está afastado por comorbidade ou idade, devido à pandemia.
O Sindicato dos Professores de Campinas já se manifestou contra a volta às aulas presenciais, alegando a comodidade de alguns professores, alegando o risco, alegando que alguns professores e também alguns pais não vão se aderir à vacina, né? Professores que não querem tomar vacina, pais que não querem vacinar os filhos, e isso vem gerando um embate entre a sociedade. Então nós temos uma defasagem de professor, primeiro, devido à pandemia, porque estão alguns concursados afastados, e segundo, os substitutos que tinham, que também não era substituto para esses que se afastou, mas os substitutos que tinham já não tem mais. Em Sumaré, por exemplo, em setembro de 2019, a prefeitura contratou 30 professores temporários. 30. Já tinha alguns, contratou mais 30. Contrato válido de 1 ano que venceria em agosto de 2020. Alguns foram renovados para até agosto de 2021. Mas estes já não podem ser contratados mais. Ou eles vêm efetivamente por concurso público, ou vai se contratar outros. Aí vem uma questão crônica na educação nacional. Por que que o governo federal, através do presidente Bolsonaro, vem agora em meados de 2022 e dá um aumento exorbitante de 33% para os professores? Porque ele precisava tornar essa categoria atrativa. Porque aqueles que estavam sendo contratados temporariamente deixou de ficar ali sendo uma válvula de escape e mudou de profissão. Eu não vou ficar preso a um contratinho de 1 ano, sendo renovado para mais um, depois eu estou desempregado e o meu plano de vida, e o meu planejamento, o meu futuro. Então essas pessoas, primeiro, por não ter estabilidade, é um contrato curto. Segundo, por ser um salário baixo, ele é um temporário, ele é um substituto, ele não é um efetivo. Automaticamente, ele ganha menos e ele não tem estabilidade. Então não é atrativo. Muitos estão indo para outras profissões. Eu conheço pessoas formadas para dar aula, mas preferem trabalhar de diarista, fazendo faxina. Por quê? Porque ali tem uma certa estabilidade com a dona da casa, porque gera ali uma afinidade, e ganha mais. As mulheres ganham mais fazendo faxinas como diarista do que estando numa sala de aula lecionando. Isto é um absurdo. Não menosprezando quem faz faxina, não, pelo contrário, deveriam ganhar mais ainda. Porque aqui na nossa região a diária está acho que R$150. Para a capital em São Paulo já está em torno de 230, 250. E são profissionais essenciais e que devem ser também valorizadas. Mas a questão aqui que nós estamos fazendo um embate para reflexão é: nós temos uma categoria de extrema importância nacional, garantida pela Constituição a todos os brasileiros o direito à educação básica, e os nossos prefeitos, por incompetência de gestão, não estão conseguindo manter essa garantia. Os alunos não terem aula devido a uma pandemia e ter que ficar em casa e ter aula online, aula a cada 15 dias, é aceitável. O povo compreendeu, o povo aceitou. Agora, prefeitos, acabou-se o processo de ficar em casa.
As voltas às aulas presenciais já estavam definidas em dezembro. Vocês tiveram tempo para contratar. Ah, mas aí vem outro embate, meus amigos. Alguns não conseguiram contratar, por quê? Porque ele cai em outro problema que pode lhe gerar improbidade administrativa. O excesso de comissionados impede o contrato temporário. Alguns excederam em número de funcionários comissionados, outros excederam em valor da folha de pagamento. E aí não consegue contratar o professor temporário para pôr na creche, para pôr na pré-escola, para pôr no ensino fundamental. E quem que fica lesionado? Você, eu, nossos filhos. E aí quem deveria estar nos representando em todos os municípios para cobrar e talvez até impedir que tivesse chego a essa situação, não estão nos representando, que é os vereadores. Não há um requerimento, não há um questionamento, não há um processo administrativo em nenhuma Câmara da região nossa de Campinas questionando os prefeitos sobre esta irresponsabilidade de deixar vencer os contratos temporários dos professores e não fazer a reposição, sabendo que voltaríamos às aulas presenciais. Isso é uma irresponsabilidade. Então você pai, você mãe, aqueles que têm feito contato conosco aqui no canal Contexto, tem aqueles que fizeram reclamações na IPTV, passou reportagem, vários canais de comunicação vêm fazendo embates e matérias sobre esse tema. E eu resolvi analisá-lo, estudá-lo com calma, com tempo, para trazer informações contextualizadas para vocês. Então, resumindo, desde 93 temos problemas de falta de professores em todos os âmbitos da educação. Aí surge uma lei federal, depois surgem as leis estaduais e municipais. Ao longo dos anos, cada um foram criando as suas diretrizes e suas bases. E em pleno 2022, com todos os municípios já com suas leis, diretrizes e bases definidas sobre contrato temporário, nós vemos uma calamidade, uma irresponsabilidade que gera um caos na educação. Nós já não temos um cronograma de aulas bom. O nível de educação, de matéria, de ensinamento, já é baixo comparado ao que se ensina em outros países. Mas é o básico. E esse básico é garantido na Constituição Federal. E nem isso eles estão conseguindo cumprir. É um direito seu e é um dever seu cobrar aqueles em que você votou. Faça pressão na ordem cronológica. Vamos todos, cada um, pressionar o seu vereador que você votou. Faça uma pressão sobre ele, liga para ele, vai no gabinete dele, cobra dele. Porque com a pressão da população, ele não vai ter como fugir, ele vai ter que se representar diante da prefeitura e também fazer uma cobrança. E de cobrança em cobrança podemos atingir um resultado. Ok? Então, meus amigos, esse é o assunto de hoje. Tenha um ótimo dia. Você que está indo para o trabalho, um ótimo trabalho. Que Deus abençoe seu dia. Que prospere. Você que vai ficar em casa, que Deus também te abençoe com as suas ocupações diárias, do lar. Deus abençoe a todos. Continuem atentos no canal. A qualquer momento
estaremos vindo com mais vídeos de assuntos relevantes, principalmente ocorrendo em Sumaré. Sumaré está um caos permanente. Sumaré está um caos permanente. Você de Sumaré, fique atento, que hoje ainda vem mais informações preocupantes sobre Sumaré. Ok? Um forte abraço, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Deus abençoe a todos.